Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Liberamos a sala aqui agora. Vamos só esperar o número de participantes dar uma estabilizada aqui, está conectando. A gente já inicia aqui. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Tudo bom, André? Boa tarde. Só para já avisar, o bate-papo está aberto aqui, Sim, sim, o áudio fica aberto só para os palestrantes, mas o chat está aberto para todo mundo participar e tem o Q&A também. A gente vai deixar um tempinho bom aí para perguntas e respostas no final. Boa tarde, Rô. Boa tarde, Adalberto. Bem-vindos. Bom, tá. Deu uma estabilizada aqui no número de participantes. Acho que a gente pode começar os trabalhos. Eu sou o Rodrigo Abraão, coordenador do Secov e Novos Empreendedores. A gente, desde 2017, começou o Hub do Movimento, com o intuito de trazer as startups do mercado imobiliário para próxima do Secov, para próxima das construtoras, das incorporadoras, das administradoras de condomínio, das imobiliárias, né? Todas as empresas do mercado imobiliário que fazem parte do Secov. É um universo bem grande de empresas e, mais especificamente, no início do ano passado, a gente abriu a associação mesmo para as startups do mercado imobiliário estarem presentes no dia a dia do Secov, no dia a dia do Secov Novos Empreendedores, participando das discussões, dos debates, apresentando os cases de inovação. E hoje é uma primeira live desse novo modelo que a gente está querendo trazer para todo o nosso grupo, de mostrar um pouco dos cases de interação entre uma startup, né, uma tecnologia nova, e uma empresa tradicional do mercado imobiliário, hoje a EZTEC. Fico muito contente de estar com eles aqui participando mais uma vez. E o Martin, da Bit9, desde o ano passado que a gente abriu a associação para as startups, a gente já está com mais de 50 startups associadas, e cada uma na sua área de atuação, seja na área de administração de condomínios, seja na área de imobiliárias e compra e venda, locação, seja no canteiro de obras, ajudando a digitalizar o canteiro, e também em outras partes da cadeia produtiva que a gente sabe que é enorme, complexa, mas essa interação tem sido muito positiva e a gente quer trazer alguns cases aqui para o nosso grupo, para a gente ir abrindo a cabeça e ver como que essas ferramentas vão poder ajudar a melhorar a eficiência do setor, produtividade. A gente sabe também que a implantação de uma ferramenta nova não é algo simples, é um processo doloroso. A gente está acostumado a trabalhar de um jeito, né? Eu tenho uma incorporadora familiar também, a gente sofre na hora de implantar alguma novidade, mas se esse processo for bem conduzido, com as duas partes trabalhando, entendendo, né, com paciência que os desafios acontecem e nem tudo vai sair dando certo logo de cara, mas com bastante paciência e esforço, no final a gente tem um resultado com
com mais eficiência, mais produtividade, a gente vai falar bastante nisso. E eu queria também, bom, o Gabriel Borges já é da casa, da Connect Data, né? Mas eu queria apresentar ele agora como novo coordenador de inovação do nosso grupo, do Secov Novos Empreendedores. O Gabriel está já desde o início do ano passado ajudando bastante a gente nessa nossa missão de trazer as startups, né, cada vez mais, e está sendo um ambiente muito, muito interessante, muito proveitoso para as duas partes. E passo a bola para ele aí, para ele apresentar os nossos convidados de hoje. Bom, obrigado, Rodrigo. Boa tarde para todos. Obrigado aí, pessoal. Recebi esse desafio gigantesco aí esse ano. A gente tá junto aí no Secov NN, já tem praticamente 2 anos, quando a gente se conheceu lá no Cubo. O Rodrigo me convidou e aí a gente começou a desenvolver tudo isso, né? A buscar novas tecnologias, buscar impulsionar aí mais a tecnologia dentro do mercado imobiliário como um todo, né? E para mim é um prazer estar fazendo tudo isso, né? Estar participando desse movimento. A gente tem um desafio grande aí pela frente, né? Uma estratégia que a gente desenhou para os próximos anos e que a gente acredita bastante aí que vai agregar muito valor dos dois lados, né? Tanto dos associados, das empresas consolidadas, como a gente chama, mas também das startups aí que estão entrando no nosso ecossistema. O objetivo principal é realmente criar valor para os dois lados, né? Gerar negócios. E hoje tenho o prazer de apresentar ou de trazer dos negócios gerados aí no passado também, né? Eu gosto de falar que eu sou um dos padrinhos aí, ou talvez o padrinho, né, do casamento aí, Zetec e Bit9. Conheço o Samuel há bastante tempo, a gente trabalhou junto, fomos consultores ali, com projetos conjuntos há mais de 10 anos, né, Samuel? Enfim, a gente tem toda uma trajetória, sempre conversando bastante sobre inovação. Dentro da Connect Data, ele sempre apoiou bastante, aí, tanto no desenho do negócio em si, né, testes da plataforma, então a EasyTech sempre esteve muito, muito próximo também da Connect Data, principalmente o Samuel. Então é um prazer receber ele aí hoje para contar esse desafio também, né, de estruturar uma área de inovação dentro de uma empresa como a EasyTech, né, uma grande referência do mercado aí, de capital aberto. E também o Martin, né? Que o Martin aí a gente tem alguns encontros pelo mundo, né? A gente se encontrou num evento em Dubai de tecnologia, onde a gente tinha sido convidado pela Câmara dos Emirados Árabes para estar nesse evento lá em Dubai. E desde então também a gente tem bastante proximidade, né? Até enxergar com possibilidades aí de sinergia entre os negócios. E aí a gente vai fazendo essas conexões aí e consegue gerar valor aí para os dois lados, né? Então, vou passar a bola para vocês. Eu acho que o objetivo principal aí é que vocês contem para a gente aí os grandes desafios que vocês enfrentam, contam um pouco da história de vocês aí. E começando com o Samuel, e a gente vai dando os pitacos aqui, fazendo os questionamentos também. E depois a gente abre para o questionamento das pessoas aí que estão participando. Já tem bastante gente aqui, mais de 80 pessoas junto com a gente, para conhecer a história de vocês. Mas passo a bola para vocês, Samuel. Boa tarde. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rodrigo, Sara, Secov, aí pelo convite. Cumprimento todo mundo, Martin também pela parceria. E vamos lá. Como já fui apresentado, sou Samuel Gosch, trabalho na EasyTech, sou gerente de inovação e processos. E antes de também começar falando da encomenda que me foi feita aqui, que é falar um pouquinho da estrutura da EasyTech, como que ela lida com inovação, o digital, e do case Bit9, que o Marty vai poder detalhar um pouquinho mais adiante também. Tenho que lembrar que a gente não faz isso sozinho, então aqui estou representando uma turma grande lá da EasyTech, que trabalha junto, né, nessa empreitada, outras áreas, inclusive, principalmente TI, CRM, e estamos aí nesse desafio embarcado aí, principalmente em pandemia, onde
tomou mais visibilidade aí a parte digital. Então, passando como eu falei, a EasyTech, ela está atuando com inovações corporativas, mais voltadas para o digital, transformação digital. Isso já tem uns quase 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, que nós estreitamos as parcerias com startups. Desde então, a gente já está aí com cerca de 10 startups ativas, e viemos... A Bit9, salvo engano, foi a terceira, né, que a gente formalizou aí a parceria. Começamos com gamificação, que foi um projeto mais voltado para corretores e vendas, e a diretoria gostou da ideia, resolveu apoiar essa frente, colocar mais combustível, né? Então, a gente, alinhado com essa visão e oportunidade, começamos a estruturar, ainda de forma bem orgânica, né, essa estrutura de inovação, apoiada com as áreas de negócio, de novo, principalmente TI, CRM, que sempre estão junto conosco, e própria representante da diretoria, que nos apoia aí no comitê. Começamos com gamificação, passamos por assinatura de contrato, que foi também uma parceria bastante relevante para o ano passado, garantiu aí que a gente conseguisse formalizar nossas vendas de unidades, né? A gente já tinha começado a mexer nesse projeto com assinatura eletrônica para fornecedores um pouquinho antes da pandemia, e quando veio a pandemia, a energia mudou aí para focar nesse projeto que foi bastante importante e trouxe muitos aprendizados, e até hoje, né, a gente ainda está evoluindo nesse aspecto, com muitos contratos assinados e outros usos. E depois a gente partiu o Bit9, e aí foi indo levantamento de terrenos, projetos em obra, e estamos aí analisando outras 4, 5 nesse momento para contratação, e as potenciais, aí o ecossistema, ele é muito, felizmente, ele é muito rico, né? Cada vez mais a gente tem oferta de startups, né? Nessa linha de fazer parceria com startup, mas a gente também pensa em desenvolvimento de soluções, porque muitas vezes a gente não encontra aquilo que a gente precisa ou deseja evoluir, mas certamente o ecossistema, ele tem já uma série de empresas à disposição das corporações, né? Nosso papel, grande parte do nosso papel aí enquanto área de inovação é a ponte que a gente faz entre a área de negócio e a startup, né? A gente sabe que, hoje a gente sabe, né, a gente vem aprendendo com isso, que requer uma grande dedicação interna quando a gente parte para uma implementação de uma plataforma digital, seja ela startup ou não, né? A gente teve o exemplo de plataformas de multinacionais que requerem muita transpiração interna, né? E nesse aspecto, a área de inovação, ela tem esse papel de conectar as pontas e ter um jogo de cintura para que o projeto seja um sucesso para as duas partes, né? E apoie a área de negócio, né? Então, a gente atua muito como essa ponte aí, como eu falei. Aprendizados, né, que a gente observa, né? A gente, obviamente, quer ampliar o uso de parcerias com startups, mas a gente tem como o nosso background é de processo, então a gente fica muito antenado com as dores dos negócios, né? Eu acho que esse é o primeiro grande aprendizado. A gente tem que identificar as dores, ou quando a área de negócio identifica a dor e nos procura para buscar uma solução, ou procura outra área que a gente entra como apoio também, isso já é uma grande consciência do que a gente tem que fazer, né? Então, a gente também olha para fora, a gente acompanha esse ecossistema para ficar antenado e observar de forma mais atenta se alguma startup, alguma solução pode, eventualmente, nos auxiliar aí para resolver alguma dor, ou até melhorar a produtividade, melhorar em algum aspecto, né? Esse olhar de valor agregado, né, que a gente tem que ter, porque, no final das contas, a gente
quer fazer uma transformação e no final do dia tem que agregar algum valor. Se não agregar nenhum valor, a gente não tem por que avançar, né? E é claro que quando a gente fala de inovação, a gente também tem que lembrar de riscos, né? Existem riscos associados, principalmente para startup, né? Mas para a corporação também existe risco. A gente não quer errar nunca, né? E como uma empresa de engenharia bastante cartesiana, a gente procura fazer a nossa tarefa de casa, que é o que a gente vem aprendendo aí nesse um ano e meio, de fazer a viabilidade, de entender as dores, fazer conta, né? Fazer engenharia, fazer concorrência, negociar, né? Entender exatamente o que é a melhor solução para a empresa, porque pode ser o melhor para uma empresa, mas não para a EZTEC. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente. Outro grande aprendizado que a gente vem observando, até por conta do background de processos, é a transformação, a mudança, né? A gestão da mudança, né? Quando a gente vai fazer uma transformação, implementar um projeto quer seja de digital ou outro, mas aí falando de digital, a gente não pode negligenciar o esforço que a gente precisa alocar, né? De novo aí, nessa intermediação entre startup e área de negócio, porque realmente isso facilita atingir o sucesso do projeto, né? Ajuda tanto a área de negócio a esclarecer, a confirmar o que ela está buscando, e ajuda, obviamente, o Martin pode falar melhor, a startup também nessa ponte, embora não seja fácil para a startup. O Martin também pode falar disso, porque a gente procura ser bastante criterioso no andamento do projeto para que as coisas corram dentro do trilho, né? Novamente, quando sai do trilho, a gente tem que agir rápido para não perder o projeto. Então, esse é um aprendizado que a gente teve, e dependendo do estágio que a startup ela precisa de mais apoio ou menos apoio, né? Em maior ou menor grau. Então, essa também é uma leitura aí que está associada ao estágio da startup, né? Porque tem muita startup que há quem acredite que pareça ser plug and play, né? Mas de modo geral, acho que não existe nenhuma. Assim, sempre há requer, né? Uma dedicação para implementar aquela mudança, aquela transformação no DNA da empresa, né? E a gente começa sempre com um teste pequeno, evolui para um piloto, e quando ganha confiança, a gente escala dentro da empresa, ou para outros usos, outras áreas, enfim. Como a gente também está pensando agora a Bit9, o nosso projeto, né? Aí já entrando para fazer a ponte com o Martin, nosso projeto na EZTEC, enquanto parceria com a Bit9, começou com pagamento de PTU, né? Pagamento de unidades prontas em estoque, né? Acredito que muitas incorporadoras também fazem isso, né? Quando a gente tem estoque, o IPTU ele não é pago à vista, ele é pago parcelado. Logo, ao longo dos meses do ano, existem todo o trabalho de pagamento de IPTU, coleta no site das prefeituras, né? Que podem ser mais de uma, né? E todo o lançamento no ERP. Resumidamente, esse é o nosso projeto com a Bit9, né? Nosso primeiro. Estamos pensando em outros usos, essa etapa que a gente está, não só na área que faz essas atividades de IPTU, a área de estatutário, né? Que também é a área cliente, a área que participou plenamente do projeto, como outras áreas que envolvem, por exemplo, consumo de água e energia, que tem uma vocação aí para RPA, né? Como o Gabriel falou, conhecemos a Bit9 num evento por intermédio do Gabriel, e aí, depois de uma negociação, o Martin também deve lembrar bastante, fechamos o contrato por volta de fevereiro de 2020, e aí tivemos mais ou menos uns 3 meses de desenvolvimento, 3 a 4 meses de desenvolvimento, né? Esse levantamento do processo, especificação e o desenvolvimento dos robôs, né? Da automação do processo. E a gente está trabalhando com 2 robôs, um para coleta e o outro para o resto do processo.
E antigamente, né, o processo era todo manual, então existia aí uma coleta manual nas prefeituras de todo mês, de todas as guias, né, mais ou menos 1.300 guias por mês, que dá um trabalhão, e isso era lançado no ERP de forma manual, digitada, e o RPA veio nesse sentido para automatizar essa rotina de ponta a ponta, né, e o Martin vai apresentar mais números aí, mas em torno de a gente gastava 160 horas, mais ou menos, e agora a gente está em torno de 20 horas por mês para esse trabalho, né? E também gerou, no caso do RPA, gerou aí uma atividade de maior valor agregado para a área, né? A área que tinha uma atividade mais operacional, ela tem a possibilidade de ter uma gestão diferente sobre o trabalho, né? A planilhas de controle que ajudam a monitorar o processo de uma outra maneira. Com isso, o valor da atividade tem um valor agregado à atividade da equipe, né? E além da produtividade, que é o grande lance do RPA, né? Com muitas repetições, conseguimos acelerar muito, ganhar muito tempo aí. Além de tudo, a gente reduz também, o Marte vai comentar isso, que para qualquer RPA, o risco, né? O risco de algum erro manual, ele praticamente vai a zero, então a gente não, esse risco está bem mais controlado hoje em dia. Então, são os nossos grandes resultados desse projeto, eu diria que produtividade e valor agregado para novas atividades e esse menor risco de erro ou de digitação manual, né? Que mais que eu posso complementar? Acho que eu posso passar a bola aqui para o Martin, pode falar um pouco de aprendizado também. Outra coisa que aconteceu ao longo do projeto que vale falar, quando a gente saía um pouquinho do trilho, né, a gente tinha que acionar a Bit9, e aí é muito importante essa contrapartida do outro lado estar aberta aí para receber as demandas da corporação, porque muitas vezes eu entendo que são demandas bastante exigentes, mas para o sucesso do trabalho faz todo sentido, e fez, né? E o Martin sempre nos recebeu muito bem aí, as nossas reflexões, para retroalimentar, inclusive, próprio processo da startup, né? E, enfim, as salas de crise, né? Acho que o Martin vai falar que demandam uma energia muito concentrada de profissionais específicos para resolver um problema. No nosso caso, o problema é atraso de pagamento, é multa, enfim, é erro do robô. Então, isso tem que ser, como é uma rotina mensal, né, a energia tem que ser bastante intensa. E a gente teve essa contrapartida e esperamos continuar aí nessa parceria, né, Martin, e até evoluir para novos projetos. Aí eu passo a bola para o Martin, que vai explicar melhor o que é RPA. Valeu. Obrigado, Samuel. Obrigado, Gabriel, Rodrigo, Sara. Obrigado pelo convite, a oportunidade de falar com vocês, contar um pouquinho dessas histórias, né? Que constrói a possibilidade de a gente multiplicar as empresas adotando a tecnologia para exponencializar os negócios delas. Deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Sou CEO, cofundador da Bit9. Bit9 é uma startup de produtividade, assim, sempre foi o nosso core business, e até um background pessoal meu, né? Trabalhar com ferramentas de produtividade. Em 2016, nós tomamos como estratégia trazer para o Brasil uma solução de automação de processo, né? E é isso, é a possibilidade de você substituir qualquer atividade que é feita em frente ao computador, utilizando mouse, teclado e um monitor, ser substituído por um software. Então, é sim um software manuseando os sistemas que todas as pessoas no dia a dia do trabalho estão acostumadas a usar. E a grande coisa bacana desse tipo de tecnologia é que ela é pouco intrusiva. Ela demanda muito pouca alteração do lado de quem está usando pela primeira vez esse tipo de tecnologia. Isso, para a gente, foi mágico. A gente entendeu que dentro do cenário nacional, com
os gaps de produtividade que a gente enfrenta dentro do contexto, né, nacional, as questões tributárias, as complexidades e burocracias do nosso contexto, esse tipo de ferramenta e solução faz total sentido, né? Principalmente como um case como esse que a gente teve a oportunidade de implementar junto à EZTEC. Só que a gente já sabia que adotar uma tecnologia disruptiva como essa, dentro do mercado, fragilizado em 2016, demandaria da gente algum tipo de pensamento diferenciado sobre expectativa de preço, expectativa de oferta. Então, a primeira coisa que nós nos debruçamos foi em como a gente consegue realmente democratizar esse tipo de tecnologia. Como uma empresa, independente do tamanho, né, independente do seu faturamento, consegue ter um robô, ao menos, trabalhando dentro da sua operação interna. Não foi fácil, a gente teve que buscar ações tecnológicas para flexibilizar esse tipo de coisa, mas nós conseguimos criar um modelo que nós chamamos de SaaS, né, que é a força digital, trabalho de força digital, só que com a modalidade de contratação horas. Então, o nosso cliente tem a possibilidade de contratar um robô da forma que ele espera. E isso, obviamente, que abre caminho para pequenas, grandes, médias, gigantes empresas adotarem, independente da fase que elas estejam em sua jornada. Então, basicamente, resumidamente, depois a gente abre para mais perguntas e pode responder essas perguntas sobre a tecnologia, para quem tiver, é o que a gente faz, né? É democratizar o acesso à tecnologia de produtividade a qualquer empresa, de fato, qualquer empresa, independente do tamanho. E, junto à EZTEC, né, através do nosso padrinho Gabriel, né, a gente teve a oportunidade de conhecer a iniciativa de inovação da EZTEC, conhecer o Samuel, a equipe, Caio, Oscar, todo mundo, Luciano, que trabalhou, né, para não esquecer o nome de ninguém, toda a equipe que atuou nesse projeto, a gente teve a oportunidade de romper esse desafio, que é um desafio de muitas empresas, sejam elas pequenas ou sejam elas grandes, né? Que é a demanda de interação com entidades federativas, estaduais, né? Para cumprir determinadas burocracias ou contribuir com determinados tributos. E aí, no caso aqui, a gente está falando do IPTU. Né? Se para nós aqui, como simples usuários, a gente já tem que fazer uma programação de débito automático, quem dirá para uma empresa como a EZTEC, que tem milhares de unidades espalhadas por toda a região metropolitana de São Paulo. Então, é um desafio gigantesco você cumprir a agenda de pagamento disso tudo, e nós aceitamos esse desafio e conseguimos superá-los, e a gente fica super feliz. Então, a gente vai contar aqui um pouquinho para vocês de como foi essa jornada, de como a gente chegou até o resultado final. Né? Também trazer um pouquinho das lições aprendidas, que eu acho que isso soma muito para qualquer automação que você for fazer dentro da sua empresa. Olhando sobre um aspecto do desafio, o desafio, resumindo em números, ele tinha como abordagem por volta de 1.300 unidades. Então, são 1.300 apartamentos, né, terrenos, etc., sobre gestão do time da EZTEC, que tem uma flutuação, aumenta, diminui, são vendidos, novas unidades são feitas e assim por diante. Né? Então, a gente tem uma característica de sazonalidade grande, né, durante o período do ano, e uma equipe voltada para administrar tudo isso, uma janela de execução por volta de 10 dias. O que é isso? Né? A guia ficou disponível, tem um período de pagamento que é o vencimento, todo esse trâmite de capturar a guia, analisar essa guia, fazer todas as validações, colher as aprovações e liberar para o pagamento através da tesouraria, do financeiro, ele tem que acontecer em 10 dias, porque os outros dias são destinados ao processo de pagamento. Então, tem uma barreira, não é só simplesmente o volume. A gente tem que cumprir o volume em um determinado tempo. E aí, quando você olha para milhares de unidades espalhadas por diversos municípios, você adiciona ainda uma pimentinha que é conseguir interagir com todas as prefeituras. Então, o robô tem que ser capaz de acessar todas as prefeituras com as suas características peculiares, capturar as informações e deixar essas informações disponíveis dentro do sistema da EZTEC de administração. Tá? Obviamente que isso demanda um volume de trabalho muito grande do time, né, estatutário, além de
né, algum tipo de necessidade específica em determinados momentos de um trabalho adicional, para que possa ser cumprido esse SLA, esse tempo de entrega de 10 dias. Então, além de ser uma atividade extremamente repetitiva, pouco valor agregado, que é coletar uma guia, fazer download, coletar dados dessa guia e imputar dentro de um RP sem nenhum tipo de crivo nesse momento, né, é uma atividade cansativa e exaustiva pela pressão de tempo. Então, fez todo sentido quando foi nos apresentado o desafio da gente abordar a automação, ou seja, a tecnologia para resolver esse tipo de coisa. Então, com isso, nós trazemos para a EasyTech a possibilidade de amanhã, né, e a gente quer isso, dobrar sua capacidade de unidades. Então, amanhã a gente falar de 2.600 unidades, de 25 municípios, 200 municípios, a quantidade que for necessária, com apenas algumas ações rápidas, incrementar a força de trabalho digital para suprir esse volume de demanda. Então, primeira barreira do desafio a ser cumprido é não ficar refém do crescimento, né? Não impedir o crescimento da companhia. Do outro lado, né, aumentar a produtividade, reduzir a possibilidade de erros, como o próprio Samuel já trouxe. Isso tudo são ganhos, muitas vezes não medidos durante a trajetória da empresa, que quando você elimina, você começa a perceber o quanto ele te prejudicava, né? Então, esse tempo desperdiçado em entrar e fazer download de guia agora possibilita que o time do estatutário possa fazer uma análise mais criteriosa, um estudo, um planejamento, gerar indicadores novos. Então, eles podem se debruçar em cima da informação e tomar mais decisões. Então, isso, obviamente, que enriquece, né, toda a camada de gestão da empresa, trazendo alguns valores que nós não, alguns benefícios que a gente não consegue medir, né? A gente vai só até a etapa do finalizou o pagamento, pagamos certo, pagamos no prazo, não teve multa, não teve erro e deu tudo certo, né? Como que a gente, agora falando um pouquinho de como romper, né, essa barreira do desafio, e aí conecta um pouco com várias das lições aprendidas abordadas aqui, o porquê de se trabalhar também com empresas focadas em um único, e especialistas em um único tema, né? Que é a capacidade de você começar a entender, dependente do mercado, do seu cliente, a dor dele, a expectativa dele, e tentar suprir isso dentro da sua cadeia de valor, da sua cadeia de produção. E para isso nós criamos um processo baseado em Design Thinking, que visa no primeiro quadrante, que é o do diamante, né, entender e gerar uma empatia com o processo. Então, o que a gente levou lá na primeira conversa com o Samuel e com o Caio foi: eu preciso falar com quem faz isso, né? Eu preciso entender a dor diária, mensal dessa pessoa. E aí, dentro dessa conversa, saíram várias, né, pequenas insinuações de: isso aqui é ruim, isso aqui não é legal, isso aqui eu gostaria de mudar. E nós identificamos essas dores como potenciais ações, onde a tecnologia vai poder suprir através de um robô, né, um software. Mas isso só acontece se você conseguir, de certa forma, romper a barreira do receio, romper a barreira do meio. A gente já teve, né, um caminho bem livre com o Samuel, com o Caio, porque eles já tinham feito essa jornada antes, né? Eles já tinham criado um movimento orientado ao novo, a recepcionar o novo, a entender como o novo pode ajudar, e obviamente que também uma curadoria. Será que esse novo que eu estou trazendo realmente vai ajudar ou só vai tomar tempo? Então, essa curadoria que já era vindo, já tinha sido feita anteriormente, nos possibilita sentar numa mesa de conversa e entender o processo e gerar essa empatia com mais fluidez. Depois disso, a gente vai para a descoberta, né? Essa primeira conversa, a gente diz que é o flerte. Todo mundo é perfeito, todo mundo é bonito, tem uma dor aqui, outra ali, mas não incomoda muito. Mas na descoberta, no aprofundamento, na segunda reunião que nós fizemos, começaram a aparecer mais nuances. Olha, só que são 1.300 coletas, né? Não é só a questão da coleta, é um volume considerável. E tem mais um porém, eu preciso disso, uma janela de 10 dias. Então, não é simplesmente coloca um robô e deixa ele trabalhando no tempo dele, mesmo que ele seja muito, muito mais rápido que o ser humano. Você tem um desafio que é dar produtividade em uma janela curta de tempo. Então, o robô tem que ser muito, muito agressivo. Muitas vezes, nos traz a necessidade de colocar mais de um robô
para atender um volume de demanda num espaço de tempo muito menor. Tudo isso só acontece na segunda fase, né, onde a gente tem uma descoberta. E aí entra o capital. Né? A gente coloca que o capital muitas vezes é custo, né? Infelizmente, para o nosso cenário econômico, está muito atrelado ao custo, mas tem uma série de outros capitais e valores que a gente capta dentro já dessa primeira conversa, ou pelo menos consegue entender um pouco da expectativa através da solução que a gente vai ofertar, que possibilita viabilizar a aprovação disso depois nas próximas fases. Então, é nessa etapa de descoberta, de entendimento, que a gente consegue tirar palavras-chave ou expectativas-chave que vão poder nos orientar a criar uma solução que realmente faça sentido para o cliente, que faça sentido para a corporação como um todo. Rompida essa fase de descoberta, né? Passamos da fase do flerte, começamos a nos conhecer, o know-how apresentado fez sentido, a dor que foi trazida também fez sentido, porque também ela passa por um crivo de validação ali. Né? Será que a gente está falando de um processo correto? Será que eu deveria fazer o processo inteiro? Tudo isso foi avaliado nesse momento. Nós caímos na terceira etapa, que é o mapeamento, é onde eu coleto o dia a dia da execução. E aí não tem jeito, é campo. É sentar do lado de quem faz e começar a coletar ação a ação do que é o dia a dia daquela pessoa. Se ela tem que esperar alguns segundinhos para o software abrir, para o site da prefeitura abrir, se ela tem que clicar 2 vezes porque o botãozinho está meio escondido, tudo isso tem que aparecer nessa fase de descoberta, e é onde a gente tem constantemente diversos aprendizados, né? Principalmente quando a gente está fazendo essa imersão para um público que mal sabia que até há pouco tempo atrás, mal sabia que existia a possibilidade de colocar isso para um robô fazer. Né? Então, são 2 bombas de informação que nós estamos jogando. Primeira, entender, recepcionar a tecnologia, né? Entender como ela se encaixa no contexto. Depois, abrir o coração e conseguir dar o maior número de detalhes de algo que é tão natural e intuitivo que você não precisa nem passar para alguém que você está treinando. Né? Então, se dentro do time você está treinando uma próxima pessoa, muitas vezes você não precisa falar para ela que tem um xizinho no canto, ela fecha a tela. Está implícito, né? Mas para o robô não. O robô a gente tem que educá-lo e ensiná-lo a fazer tudo no mínimo detalhe. Isso é um processo de aprendizado muito importante. Após aprovado, validado, definida a solução, a gente vai para a fase de seleção e implementação. Então, selecionamos a ordem das implementações e começamos a construir esse robô, com entregas mais fluidas, mais rápidas, em etapas que possam trazer um ganho imediato, e depois outras etapas. E foi isso que a gente fez. Tá? Olhamos primeiro os números que nós tínhamos, né? Então, qual é o antes do nosso cliente? Então, como o Samuel já trouxe, aproximadamente 160 horas de trabalho. Pô, Mark, mas são 10 dias? Óbvio, vamos ter que trazer 2 pessoas para essa jornada. Então, são 2 semanas de trabalho. A EZTEC dedicava, em determinado momento, 2 pessoas para fazer esse processo. Então, olha como isso era punitivo. Né? Você trazer muita gente para uma sazonalidade do tempo, impedindo que você possa utilizar essa equipe para outras atividades. São 15 prefeituras mapeadas, né? Então, a diversidade de entrar em cada site de cada prefeitura, entender o contexto de cada uma delas, tá? E o limite que nós comentamos, que são 10 dias para que isso tudo acontecesse. Na curva natural do ser humano, existia um pico, né, de coletas do ser humano entrando no site, então provavelmente os primeiros dias era só isso, entrar o dia inteiro no site da prefeitura e ficar fazendo download, ficar respondendo eu não sou robô, eu não XYZ, clicando 10 mil vezes na mesma coisa, uma exaustão tremenda. Então, a chance de você pegar um código de uma unidade e colocar a guia no lugar errado é exaustivo demais para o ser humano. Isso gera um certo impacto. E, obviamente, que isso vai criando uma granularidade menor ao longo do tempo, né, até você conseguir chegar num platô agora de pagamento. Coletei todas as guias, estão todas internalizadas, vamos direcioná-las para os pagamentos, né, para que nenhuma estoure o seu vencimento. E isso mês após mês. Né? Vira um mês, acabou o mês, você achou que descansou, terminou, mês seguinte, lá cá, estamos nós novamente fazendo a mesma jornada. Ô, Martin, era 10 dias sem dormir esse negócio aqui, hein, Samuel? 10 dias
160 horas, ou não parava para dormir, ou não parava para comer, né? Exatamente. Imagina o quanto o Luciano não ficava aflito se ele percebesse que no final do 10º dia ele não tinha alcançado a produtividade que ele precisava. Né? O quanto isso talvez não demandasse até, né? Eu não sei, talvez o Samuel possa dizer, mas até a ação dele, né? De apoiar o time de alguma forma em conseguir dar vazão para tudo isso, né? Martin, na realidade, tinha uma carga concentrada, mas eventualmente tinha um escalonamento em função das datas de vencimento, né? 10 dias era o prazo para entregar para o financeiro, para a tesouraria, ter condições de processar o pagamento, né? E claro que a gente não podia contar, não pode, né? O site da prefeitura às vezes está indisponível, está sobrecarregado, então tem que ficar tentando até conseguir baixar. Por exemplo, em São Paulo, no começo do ano, existe um congestionamento no site da prefeitura. Então, o robô ele consegue ir para a próxima, voltar com mais facilidade. Aí. Mas era intenso, sim, e o pessoal hoje faz uma atividade mais de controle e de gestão, né, do que entrada manual. Isso mesmo. Falando então agora da jornada, né? Então, criamos o plano, começamos o desenvolvimento, testamos essa operação, né? Colocamos para rodar esse robô, e esse robô foi feito em 3 fases. A primeira fase, considerando esse volume de coleta, foi construir um robô que seja específico para coletar. E a função dele é exatamente essa. Todos os meses ele só coleta guia, né? Que vai passar por um segundo robô da equipe dele, que vai fazer a triagem das informações e deixar essas informações disponíveis dentro do sistema. E aí, aguardando um terceiro robô, né, demonstrando aqui por essas fases, aguardando uma terceira fase, que é aguardar a aprovação daquele pedido de pagamento para que pudesse seguir para o processo final, que é entregar para o financeiro. Então, a gente tinha, basicamente, 3 fases intensas, né? ou pelo menos uma muito intensa, que é coletar essas 1.300 guias, variando, né, de tempos em tempos, onde o robô recepcionava isso através de uma atualização de estoque. Estoque são as unidades. Então, eu tenho quantas unidades disponíveis para pagar IPTU esse mês. Então, essa estratificação de estoque era recebida do time e ainda é recebida do time estatutário. Então, essa é a importância do ser humano no processo. Não existe processo automatizado sem a interação do ser humano. Não existe um tripé sólido sem falar em tecnologia, sem falar em processo, sem falar em pessoas. O robô segue esse tripé. Ele não funciona se não tiver envolvimento intenso da área responsável pelo processo. Né? Ela pode trabalhar mais em termos de mão de obra, mas ela passa por um processo de curadoria da informação muito maior. Então, é ela que fomenta para a gente a informação inicial para o robô trabalhar, o robô faz a coleta das guias em todas as prefeituras. No segundo momento, com as guias coletadas, começam a ler todas as guias e disponibilizá-las nos RPs com os seus respectivos números de pedido. Então, a guia 1 do pedido 1, a guia 2 do pedido 2, agrupando esses pedidos por empreendimento, né, por condomínio ali, simplificando a abordagem. E no terceiro momento, a própria curadoria do ser humano novamente para garantir, né? Obviamente, podemos passar isso por um processo de pagamento. Então, a aprovação, né, o direcionamento de que o robô pode seguir com as atividades manuais novamente. E aí sim, nessa última fase, a consulta que foi aprovada, lançamento para contas a pagar e anexar os artefatos que vão ser comprovantes para o pagamento e documentação interna do cliente, da EZTEC. Então, no final desse processo, liberamos por contas a pagar, a gente anexa as guias de IPTU, os pedidos, né, os dados do processo de contas a pagar e libera isso para o time de finanças. E aí começam a ter outras atividades e outros processos que também lá na frente podem ser automatizados também. Isso feito, o robô começou a rodar, a produção começou a colher benefícios, a gente, primeira coisa, muda a perspectiva de execução. Então, o pico de coleta ele passa a acontecer dentro de uma janela, obviamente com uma sazonalidade durante o mês, mas como as contas elas estão disponíveis a partir de um determinado dia do mês, eu posso colocar o robô para trabalhar ininterruptamente, 24 horas, se necessário, para coletar todas elas.
né? E aí a gente trabalhar numa janela bem menor de coleta e deixar o robô trabalhando numa segunda janela, que é a janela de execução, que são aquelas etapas 2 e 3 que eu mostrei anteriormente. Então, coletar as informações, lançar pedido, aprovar pedido, pagar. Isso num processo cotidiano e diário, até porque tem um fluxo que tem uma pessoa ali fazendo a aprovação. Então, ela tem um certo limite de volume a ser tratado diariamente. Com isso, nós ganhamos, né, em velocidade para esse processo. Hoje, o robô trabalha cerca de 1 hora por dia para fazer esse processo de criação e liberação para pagamento. Então, em 1 hora, a gente consegue executar a carga de guias necessárias para aquele dia. Estão aprovadas ou que já estão colhidas os documentos, os boletos, estão disponíveis para pagamento. Considerando o esforço total do mês, né, vocês viram de 160 horas, né, empenhadas ali pelo ser humano, nós colocamos 19 horas apenas de robô trabalhando nesse processo. Então, essa é a grande diferenciação entre você substituir atividades sem valor agregado intelectual, ou seja, que não precisa de entendimento intelectual, para um robô. Ele vai fazer muito mais rápido, em muito menos tempo. E, obviamente, que isso não se limita, né, a somente esse tema. A gente passa a ter menor riscos e incidências de erros, como o próprio Samuel já trouxe para a gente, e, de certa forma, reduz ou elimina trabalhos adicionais. Porque está tudo dentro de um tempo adequado, de um fluxo, né, distribuído, que não vai punir as pessoas de terem que se excederem dentro do volume de trabalho. Então, isso sobre o ponto de vista de implementação, do antes e do depois, teve um efeito ainda adicional, que é adicionar mais tecnologia ao processo, que é uma etapa muito importante no processo de contas a pagar, que é a coleta do código de barras. Né? Muitas empresas contam até com pistolas, né, de código de barra para facilitar o dia a dia ali da tesouraria, porque são diversas contas, ele tem que ficar coletando os códigos. Imagina você que faz uma vez só no aplicativo já fica louco em colocar código de barra. Imagina uma pessoa todos os dias. Com a automação, nós conseguimos substituir essa pistola manual, então digitalizamos 100% esse processo, tá? Não precisa mais trazer uma via física para ser coletado. O robô coleta o código de barras e já deixa esse código de barras disponível para lançamento para o processo de aprovação bancária de pagamento. Então, você automatiza toda a cadeia, conectando já lá ao ERP, para que isso aconteça de forma fluida. Então, esse é um ganho muito importante e que foi trazido pela tecnologia incluída no processo. Né? É a famosa digitalização do processo. E aí a gente traz aqui algumas expectativas, né? Algumas perspectivas, perdão, de como foi essa jornada. Dentro do entender, a gente teve pelo menos 3 lições aprendidas aqui, né? Eu até contar com a ajuda do Samuel para ele enriquecer com a percepção dele também. Primeiro, a gente tem que ouvir a área de negócio e entender as dores, né? Que é o processo de empatia. Resume-se aí. Não dá para fazer nada diferente disso, seja qual for a sua tecnologia ou a sua implementação. Outra coisa é simplificar a compreensão de quem está do outro lado. Ele não é obrigado a entender de robô, ele não é obrigado a entender de programação, ele não é obrigado a entender de nenhum sistema. Ele precisa entender o que o robô tem de ganho ou que a automação traz de ganho para ele. Ou seja, a gente tem que fugir do techniquez. Obviamente que o meu background me condena, mas a gente dia a dia tenta fugir desse techniquez e deixar cada vez mais fluido essa comunicação. Terceiro, é compreender a cultura da corporação. Não adianta uma velocidade de startup empurrar um processo na velocidade que ele espera que aconteça, tá? Sendo que a corporação está num processo cultural diferente. Apoio, né, de já ter esse fomento à inovação. Mas existem empresas que não possuem isso. E elas estão tentando, em uma área específica, superpujar toda essa dificuldade para romper essa barreira. Então, a gente percebeu que foi mandatório aqui respeitar a cultura EZTEC, entender como a cultura EZTEC funciona, entender quais são os anseios da cultura e respeitar tudo isso. Ouvir muito, né? Falar menos e ouvir bastante, entender como a gente pode ajudar a romper essas barreiras. E, obviamente, isso até reinventar produtos dentro da nossa estrutura.
Ainda dentro da fase de entender, só que agora em descoberta, identificar processos com grandes volumes. Infelizmente tem uma dor, né? A não ser que seja um processo com um ganho de qualidade muito grande, ou seja, o erro custa muito caro, a automação ela vem para substituir volumes grandes. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, e fica mais fácil até identificar uma boa oportunidade, é o volume que eu tenho. Obviamente que não dá para comparar o volume da Exetec com o volume de uma empreiteira, que é pequena, tem 4 funcionários, né? Dentro do administrativo. São realidades diferentes, mas dentro daquela realidade de 4 funcionários, tem algo que toma muito mais do que seus 20% de tempo. Então, a gente tem que respeitar tudo isso. E trazer o colaborador operacional para o centro da conversa, que foi o que a gente mensurou. Se a gente não falar isso, não falar com a pessoa que executa, provavelmente a gente vai ficar com gaps de informação. Durante a fase de mapear, o que a gente deveria identificar? Então, fazer perguntas certas. O que é perguntas certas? Tentar extrair da pessoa que está acostumada a fazer treinamento para outra pessoa, de que agora a gente vai educar um robô. Então, a gente tem que fazer algumas perguntas diferenciadas. Acontecem telas de erro? Acontecem eventos de erro, assim, aleatórios? Esse tipo de pergunta parece natural, mas é muito importante. E a gente percebeu que isso precisa ser feito em diversos momentos, né, Samuel? Martin, só para complementar, e também, assim, talvez revisitar nessa especificação, né? A gente teve alguns aprendizados, assim, essa especificação foi feita, foi revisitada, mas o horizonte que as respostas atingiam foi menor do que a gente deveria, né? Por exemplo, na virada do ano, que era um mês distante, ocorreu uma mudança de regra de negócio que não estava prevista. Então, é muito importante instigar e fazer as perguntas corretas, porque, como eu sempre falo para a turma que trabalha com processo, a responsabilidade é muito maior de quem pergunta do que quem responde. Então, a gente tem que saber fazer as perguntas certas aí. Mas, de novo, tem a sala de crise quando precisa, né, Marti? Exatamente. Se a pergunta não foi feita, a gente resolve em tempo de sala de crise, mas a gente resolve. Até porque a gente está falando de um processo que não pode parar, né? Você não pode simplesmente falar que você não vai pagar 1.300 guias, né, por qualquer que seja a dificuldade. A gente tem que conseguir alcançar. E a automação nos permite isso, ter respostas rápidas para esse tipo de ação. Então, qualquer evento a gente consegue rapidamente identificar e agir. Mas para isso tem um ponto muito importante: fragmentar esse processo em atividades e blocos bastante inteligentes, sob o ponto de vista de isso aqui é autônomo. Se eu conseguir, do começo até o fim dessa etapa, eu já tenho um ganho? Sim, então fragmenta. Por quê? Foi o que a gente fez lá com o processo de guia. Essa mudança de regra de negócio aconteceu dentro dessa etapa. Então, não obriga a fazer uma revisão de todas as etapas ou de todos os robôs criados. Eu vou tratar exatamente uma etapa específica. Então, a velocidade de tratativa é maior e assim a gente consegue responder mais rapidamente ao negócio, aos anseios do nosso cliente. Então, fragmentar é muito importante. Salvando o documento no meio do caminho, Martin, para não perder tudo se o computador der pau. Isso sem sombra de dúvida, né? Somente aquele famoso só Deus salva, a gente tem que fazer a nossa parte. O robô, obviamente, que ele tem esse vício. Então, ele persiste todos os dados e, obviamente, que a gente armazena todos os dados dentro da base do nosso cliente. Então, para cada execução feita com sucesso, vai lá um arquivinho para dentro da base do cliente para qualquer evento que parar, a gente não perder toda a janela. A gente já teve isso, né? Eventos de indisponibilidade da prefeitura. Samuel, uma das salas de crise foi em função disso, né? Alguns eventos dentro da prefeitura impediram a coleta, mas eu tinha conseguido coletar ali 500. Né? Agora permite eu, a partir do 501, continuar a demanda, porque eu já tinha rompido uma certa barreira. E a gente coloca mais robô, coloca mais tempo, e assim vai, até a gente conseguir romper a barreira total, que é os 1.300. Só para aproveitar esse momento aqui, ao longo da implantação, quantas vezes mais ou menos vocês precisaram usar essa sala de crise aí, como vocês estão falando? Porque a gente sabe que a implantação é uma coisa dolorosa, né? Uma fase dolorosa. E muita gente acaba pensando em desistir, parar tudo, voltar como era antes.
o pessoal não está preparado, assim, que algumas coisas vão dar errado mesmo. Só para ter uma noção, vocês têm isso aí? Quantas vezes o robô falhou, a sala de crise foi acionada? Eu posso falar aqui um pouco, o Samuel pode me corrigir se esse número, a gente não contabilizou todas, né, não criamos um contador, mas eu posso falar que pelo menos tivemos 3 salas de crise. Que eu me recordo, Samuel, se me refresca se teve alguma que eu esqueci. Uma logo após a implementação da segunda etapa do robô, a primeira era muito by the book, mas após a segunda etapa, onde a gente precisou, nós não impactávamos o processo de negócio, mas a gente precisava acelerar a entrega porque o projeto não ficasse muito longo, e depois outras 2 salas de crise, uma em ainda entendimentos e fluxos que a gente precisou revalidar, e esse último evento que foi agora na virada de ano, que é a mudança do site da prefeitura e características, né, do processo na virada de ano de dezembro para janeiro. E, obviamente, é o primeiro, mas é um aprendizado já para o próximo, né? Então, a gente não sofre 2 vezes. Se eu não me engano, acho que eram 3, e aí, se o Samuel lembrar de mais alguma, deixa aberto. Eu lembro de 3 também, Marty. Eu acho que vale lembrar da operação assistida também, né? Que já é uma metodologia de vocês. Então, uma vez terminou o desenvolvimento, entra em operação assistida, ou seja, aí a interação é mais direta mesmo, pós go live. E aí, quando cessa a operação assistida, é que a gente precisa mais dessas salas de crise, que para não interromper o processo aí. Mas foi por aí e a gente esperava 0, claro, mas, de novo, faz parte e ano que vem a gente vai errar menos e é assim que funciona. Então, estamos nessa linha. Exatamente. Legal. Seguindo aqui, o selecionar, né, que é o produzir, implementar a entrega. Então, reforçando novamente, fazer as perguntas válidas, importantes para domínio, reforçar isso que o Samuel acabou de trazer, que é a nossa metodologia de operação assistida. O que é isso, né? Imagina que é você ir ligando o volume de trabalho desse robô gradativamente. Então, a gente começa com 10 coletas, depois aumenta para 100, aumenta para 300, 400, 500, vamos rodar tudo? Vamos. No nosso caso aqui foi por prefeituras, né? Vamos fazer essa, depois essa, depois essa, e assim por diante. E nesse momento, é babá. Tem uma babá ali, técnica, que está olhando para o robô trabalhar nesse momento. Não tem outro segredo. E no final do dia, fazíamos as baterias de validação. É esse o resultado esperado? Esse é o conteúdo que eu deveria ter entregue? Não, teve um erro aqui. E aí tem ajustes. E não tem a ilusão de que não vai haver ajustes nessa etapa. Diferente de um modelo de desenvolvimento de software, onde você estressa muito a cadeia no momento de teste, para ter uma estabilidade muito grande no ligar da chave, no RPA, isso acontece dentro da operação assistida. Dentro de um período que você pode trabalhar em paralelo, então você tem o colaborador humano fazendo, e o robô também está fazendo, e em paralelo você vai comparando os resultados, ou você pode ir ligando fracionadamente e vendo as características e os problemas que você vai enfrentando e corrigindo. E aí sim você liga a chave e deixa o robô trabalhar em plenitude. Não existe muita escapatória disso, até porque o sistema que a gente vai utilizar está lá, está pronto. Né? Então, eu não vou ter a oportunidade de mudar o sistema da EZTEC ou mudar o site da prefeitura. Eu preciso me adequar a esses dois. E aí, o se adequar é o famoso curva de aprendizado, né? Que você tem ao longo da sua execução, do seu trabalho, dos meses onde você está aprendendo uma opção. No fim, fragmente as entregas, como a gente comentou, entregue isso também para reduzir a ansiedade do cliente. Então, eu fragmentei já no entendimento e agora eu fragmento a entrega para que ele fique menos ansioso. Só de ver o robô captando, né, fazendo download das guias, já dá aquele brilho no olhar de vai sair, eu vou ter um robô que vai fazer tudo por mim. Então, reduz um pouco a ansiedade. E aí, depois, fique atento a todas as informações e fique alinhando constantemente com o cliente, que é o nosso processo de sustentação. E por isso que a gente optou pelo modelo de SaaS, pelo modelo de oferta como serviço, que é dar sustentação para o cliente e a segurança de que ele tem um parceiro especializado em gerir robô
para qualquer eventualidade. E se precisar de sala de crise, ele está ali pronto para fazer esse tipo de coisa, porque ele sabe o que fazer e como fazer, para auxiliar e garantir que o processo funcione. Então, eu acho que, dentro de todas as etapas, essas são as principais, foram os aprendizados que nós tivemos, onde a gente teve a oportunidade de exercitar e agora estamos compartilhando com todo mundo aqui a respeito. Incrível, Martin. Você chegou na parte que interessa, porque, bom, primeiro vocês dois cumpriram perfeitamente o que a gente pediu. Só posso agradecer pela explanação. A gente pediu para focar bastante no processo, porque a gente, de fato, sabe como é complexo fazer uma implantação de um novo sistema, mas o robô você criou, agora está criado, né? 29. Agora você precisa democratizar, porque eu não tenho essas unidades todas que a EZTEC tem, mas eu odeio ficar entrando no site da prefeitura. Acho que muita gente também paga os IPTUs mensalmente, né? Porque agora o desconto do à vista é de 3%. Não vale a pena. Né? Então, todo mundo vai querer parcelar. Você falou que dá para usar também para energia elétrica. É possível que uma empresa menor possa ter acesso a isso daí. Eu acho que isso agora, além de agradecer a oportunidade de fazer isso pela EZTEC, acho que é a contrapartida que você tem de uma empresa que está engajada no que está comprando. Tá? Isso não são todos os clientes que a gente pode ter esse tipo de dedicação em contrapartida, porque tem uma série de outras limitações. Não tem um time dedicado de inovação. E aí, quando você tem um time de inovação que te retroalimenta com perspectivas do dia a dia, nos possibilitou criar um produto. Então, isso que nós fizemos no desenho de solução que nós apresentamos para a EZTEC, nós pudemos, ali, de uma das etapas do robô, que obviamente que não confere as características da EZTEC, e sim uma coisa linear a qualquer pessoa, que é entrar no site da prefeitura e fazer download, nos possibilitou transformar isso num produto. Tá? Então, é um robô que eu posso, sim, falar, Rodrigo, aqui, ó, seu robô, e que vai coletar 2 por mês. Ok? Né? É um robô que está preparado para entregar essa granularidade, essa frequência maior ou menor que cada cliente vai demandar. Então, aqui acho que é a contrapartida, né, que a gente recebeu como fornecedor, foram os feedbacks, as orientações e a possibilidade de construir algo em conjunto. Perfeito. Pessoal, só lembrando, a gente passou de 100 participantes aqui, agradecer a presença de todo mundo. Todos os nossos eventos ficam gravados no canal do YouTube. É só colocar lá Secov no YouTube. Esse evento vai ficar lá gravado também, se quiserem compartilhar aí com outras pessoas da empresa, amigos, parceiros. Mas, o Gabriel, você colocou 2 feras aqui no primeiro evento, hein? Parabéns por ter escolhido a dedo aí. É muito bom ver vocês falarem de processo no detalhe, porque quem está na área de negócio não vê assim, né? Isso é fundamental. E, Samuel, obrigado por ter respondido aqui as perguntas já no Q&A, tá? O Samuel foi respondendo aqui as perguntas que surgiram no Q&A. Se tiver mais alguma, a gente já coloca aqui para o Martin e para o Samuel. Aproveitar também para agradecer de novo o convite e agradecer ao Martin aí, que processou mais de 10 mil guias aí de IPTU em velocidade de cruzeiro, né? Então, a gente é muito agradecido e a própria área de negócio tem feedback positivo, né? Da implantação do projeto, que nos confirma aí o caminho que a gente está perseguindo de trazer melhorias para a companhia, transformar os processos, subir a régua aí, né, de produtividade. Então, está alinhado com as diretrizes da diretoria, as diretrizes estratégicas da companhia, da EZTEC, e espero que os próximos eventos a gente consiga aí serem presenciais, depois de todo mundo vacinado, mais tranquilo, com aqueles tradicionais comes e bebes que o Rodrigo promete aí,
E espero que a gente tenha mais oportunidade para trazer, trocar experiências aí, e fico à disposição deixei meus contatos, o do Caio também, que trabalhou ativamente no projeto. Se tiverem dúvidas, mesmo após a live, estamos aí. E obrigado de novo. Teve uma pergunta aqui do Leonardo Muradas. Valeu, Léo, por participar. Ele quer saber se foi feito algum cálculo de payback ou de ROI pela implantação, pela contratação aí do RPA. Foi feito, inclusive quem é? Leonardo, né? Vou responder aqui mais fácil. Inclusive, o próprio Martin ajudou a gente nos alimentando de dados, porque até falei isso para o Martin, é importante que a startup compreenda esse momento de viabilidade, né? Porque todas as empresas fazem conta, ainda mais em engenharia, é conta, tem que parar em pé, né? E comparam com outras. Então, sim, a gente fez. O payback, eu não lembro, a gente chegou a cogitar a fazer um desenvolvimento interno, mas como até acho que o colega do Martin perguntou, para fazer em casa, você está limitado no processo 2, no processo 3, como que você escala isso, né? Todo esse know-how que a Bit9 está consolidando, fica disponível ali na prateleira. Deu problema, Martin, deu problema, me ajuda aí, resolve. Eu te dou apoio aqui, a área de negócio está à disposição, mas resolve. Então, é assim que se construiu a nossa parceria, né? Mas depois eu posso até resgatar o payback e o ROI, mas o projeto parou em pé, foi viável no primeiro momento e continua sendo, por isso que a gente decidiu ir adiante, e a ideia é permanecer, inclusive ampliar para outros usos. Isso é importante. O Martin falou que a gente contratou 2 horas de robô por dia, né? Ele trabalha num esquema de horas de robô por dia. E a gente está usando 1 hora por dia. Tem alguns processos excepcionais que precisam que o robô trabalhe fora do horário, e isso ainda está sendo equilibrado, né? Mas se sobrar hora, é óbvio que a gente vai ter novos processos, novos desenvolvimentos para preencher essas horas contratadas e assim equilibrar. É o que a gente está fazendo, né? Tem duas propostas para 2 novos processos para analisar aí, estão no radar. Então, a conta para nós fechou, mas é claro, cada um tem que comparar com as suas despesas, com os seus processos, né? Eu quero só fazer uma colocação. Foi excelente a pergunta do Leonardo, agradecer, porque eu acho que a gente conseguiu cobrir vários pontos aí, né, do nosso objetivo. Que o primeiro era enxergar realmente, né, esse grande desafio, que é implementar a inovação, e de uma forma que o Martin e o Samuel colocaram muito clara para a gente aí, né? Que tem que estar totalmente alinhado à estratégia e para resolver o problema, né? Não é a tecnologia pela tecnologia e o objetivo de realmente implementar uma inovação, é resolver um problema. Então, eu acho que ficou muito claro isso, né? E o alinhamento total com a estratégia e o apoio da empresa, né? Porque, querendo ou não, é um dos pontos que geralmente acaba pegando ali. Existe a vontade, mas a estratégia não apoia, principalmente com a parte de operação. Então, tem que ter isso muito bem estruturado para realmente ter sucesso. E a questão do ROI foi excelente porque, e aí eu concordo e vou junto com o Martin, porque a gente tem que colocar a mão junto ali, fazer a 4 mãos e conseguir demonstrar, porque muitas vezes, e principalmente para a construção, não é só fazer conta, né? Tem uma série de outros aspectos ali que a gente tem que buscar de realmente demonstrar o ganho do processo, implementação, como que a gente vai conseguir tirar a mão de obra, e tudo mais, para a gente conseguir realmente demonstrar o ROI. E isso é construído também, né? Porque muitas vezes você tem que modificar algumas questões de processo e você vai construindo e conseguindo demonstrar isso com o tempo. E concordo, Rodrigo, assim, a gente
conseguiu escolher super bem aí, a gente abriu as nossas lives, né, esse nosso momento com chave de ouro aí, trazendo essas duas referências, né, tanto de startup quanto de empresa, para demonstrar aí para a gente o quanto tem agregado valor essa junção, essa união de tecnologia com necessidades aí das grandes empresas. E já deixo os meus agradecimentos a todos aí, tanto por ter aceitado o convite, quanto por estar participando aí com a gente também. Vou aproveitar também para agradecer. Obrigado, Martin, Gabriel. tem duas perguntas aqui para você, para a gente Vamos lá. concluir. Uma é se você também tem algum produto na área de vendas do mercado imobiliário, e do Marco Antônio Vargas aqui, se vocês já estão abertos para venda direta. Pelo que eu entendi, Desse produto. Desse produto, isso. Perfeito. Sim, já estamos abertos para venda direta. O produto já recebeu um nome, o nome dele é James, é nosso garçom aí. Provavelmente vai ganhar outras funcionalidades, não só conta de água, luz, IPTU, vai ter outras coisas bacanas vindo por aí, já está disponível. Falando aí um pouquinho, a primeira pergunta foi sobre o ponto de vista de... Se você tem algum produto mais voltado para a área de vendas. Verdade, comercial. Se a Bitmob Sim, tem. a gente tem alguns produtos voltados para a área comercial, citando aqui alguns que nós auxiliamos bastante, dependendo do tamanho da empresa, o processo de faturamento, né? O processo de internalização do faturamento, receber a demanda de compra e internalizar isso dentro do processo do cliente, que é muitas vezes uma etapa extremamente repetitiva e manual. Agenda de faturamento, né? Então, está muitas vezes sobre a tutela do comercial fazer isso. E temos um projeto, infelizmente, ele é confidencial, né? No momento certo a gente vai divulgar, mas ele é transformador sob o ponto de vista da área de construção, porque ele vai trazer a possibilidade de você capturar oferta de produtos a partir de um desenho técnico em AutoCAD. Né? Então, você imagina uma planta onde você precisa ofertar para o seu cliente, a partir dessa planta, você vai conseguir gerar os itens de oferta, gerar a sua proposta, sem precisar, entre aspas, mover uma palha para fazer o depara de um projeto para uma lista de precificação. Isso tudo o robô vai fazer por você. Não posso dar muito mais detalhes do que isso, mas em breve a gente deve concluir essa jornada e acho que vai ser meio que disruptivo para esse setor. Quando você puder, você avisa a gente que a gente traz você de novo. Com certeza, pode deixar que eu aviso. Aproveitar, né, também fazer meus agradecimentos, obrigado pela oportunidade de contar um pouco da nossa história. Obviamente que aqui é uma oportunidade de chegar até um monte de empresa que tem a dor e tem, às vezes, a dificuldade de acessar a tecnologia, então a gente sabe que isso é transformador. Nosso propósito é transformar, sim, o mercado. A gente acredita que o RPA pode colocar todas as empresas nacionais em patamar de concorrência global, porque aí a gente fala de tecnologia para tecnologia. A tecnologia do Brasil é tão boa quanto, ou muitas vezes melhor do que qualquer tecnologia global. Então, se você aplica tecnologia no seu processo, você consegue ser produtivo, você consegue trazer ganho para o seu negócio, você vai competir com o mundo todo. Né? A gente não precisa ficar importando tudo. Então, a gente só agradece essa oportunidade, agradecer, né, mais uma vez a confiança do Samuel, do Gabriel e você, Rodrigo, de ouvir um pouquinho da nossa história e pedir para todo mundo adotar um robô, né? Que o robô é vida. Pessoal, obrigado, hein? Passamos um pouquinho do tempo, mas foi por um bom motivo. Valeu, Samuel. Obrigado, Martin. Obrigado, Gabriel. Sarinha, pessoal do Secov aí que organizou. Esperamos que a próxima vez que vocês estejam presentes, a gente já esteja lá no Secov, porque agora seria um happy hour, né? Já passamos das 6, né, Samuel? Já poderia. Agora já é válido. Está liberado, né? Alvará. Obrigado aí, pessoal, todo mundo que participou. Valeu, Obrigado, pessoal. gente. Até mais. Pessoal. Valeu. Até breve, Se cuidem aí. Valeu.